O processo que discute a revisão da vida toda do INSS voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal nesta semana sob incertezas. Com mais de 10 ações na pauta de quarta-feira, dia em que está marcado o julgamento, a decisão pode ser adiada novamente. Além disso, uma ação de 1999 que discute a constitucionalidade do fator previdenciário pode ser entrave para a revisão. O processo foi colocado na pauta pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, após 25 anos à espera de uma resposta sobre o tema. E para a gente entender melhor essa situação, nós vamos entrevistar o especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa. Washington, muito boa noite para você, é muito bom tê-lo aqui com a gente no Jornal da Record News. Boa noite, Renato, boa noite, Gustavo e todos os nossos telespectadores. Antes de tudo, eu gostaria que você explicasse para quem está acompanhando o que é a revisão da vida toda e quem pode ter acesso à revisão. Ótima pergunta, Renata. Olha, o próprio nome já diz, revisão da vida toda. Qual é o ponto? Em 1999, houve uma publicação de uma lei que virou e disse, olha, o cálculo dos teus benefícios, em especial benefício de aposentadoria e de pensão por morte, ele leva em consideração a média de contribuições a partir de julho de 94. O que é julho de 94? O Plano Real, tá? O que a revisão da vida toda trabalha? Ela pede que, em alguns casos, né, quando for benéfico para o segurado, se considere os valores de contribuição antes de 1994. Então, vamos pensar numa hipótese aqui. Você trabalhava antes de 94 e antes de 94 você ganhava salários maiores, por conseguinte, contribuía mais para a Previdência Social. E a partir de 94, 99, 2000 ali, você teve uma redução de salário e passou a contribuir menos. Então, o que é que vai acontecer com essa pessoa se ela pegar as contribuições antes de 2024? A média vai aumentar e, por conseguinte, o valor do benefício dela também vai aumentar. Professor, doutor, me explica uma coisa. A gente está vendo agora em pauta justamente um recurso da AGU sobre o processo da revisão da vida toda. Aliado a isso, tem a ação do fator previdenciário, se é constitucional ou não. Essa tática do presidente da Corte de analisar os dois temas pode ajudar a, enfim, a gente ter uma definição, porque a causa é longa e até hoje não se chega, então, a um veredito? Como você disse muito bem no início da reportagem, Gustavo, tem mais de 25 anos que se discute isso. É um absurdo se você olhar no que diz respeito à segurança jurídica e às próprias decisões que foram tomadas ao longo desse tempo. Muitas pessoas até já faleceram durante esse período. É um absurdo isso. Mas, assim, o que é que ocorre? Com essa colocação na pauta da ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que trata do fator previdenciário, isso pode ser um complicador. Por quê? Vamos explicar. Primeiro, vamos lembrar o que é o fator previdenciário. De uma maneira bem simples, porque é uma fórmula gigantesca, o fator previdenciário é um divisor que ele reduz o valor do teu benefício quando você tem pouca idade e eleva o valor do teu benefício quando você está ali na idade que o regime geral entende como cabível para você se aposentar. Então, a ideia é penalizar quem se aposenta muito jovem e acabar exigindo que a pessoa trabalhe por mais tempo. Tá? Esse é o fator previdenciário. O que é essa ação? Essa ação, ela discute a constitucionalidade desse fator. E por quê? E aí a Renata vai gostar muito, e as mulheres que estão nos assistindo também vão gostar muito. Por quê? O fator previdenciário usa a tabela de vida dos homens para definir a idade. O que é que ocorre? Os homens acabam se aposentando mais cedo, acabam tendo um período de vida menor do que as mulheres.
e isso influencia negativamente no cálculo das mulheres. Então, a ideia é quebra a isonomia, então isso é inconstitucional. Quebra a isonomia entre os diferentes sexos. Por que isso não pode não ser bom para a questão da revisão da vida toda? Esta lei que trata do fator previdenciário é a mesma lei que está sendo questionada pela revisão da vida toda, tá? Então, se o Supremo julgar, e é o que deve acontecer, antes a ADI, né, contra o fator previdenciário, antes de julgar a ação da revisão da vida toda, o que vai acontecer é que ela vai perder o objeto. Porque se ele declarar constitucional a lei, então não tem sentido a discussão da revisão da vida toda. Washington, agora, por que uma questão de tantos anos está sendo discutida nesse momento? E gostaria que você explicasse para a gente também quais argumentos o governo tem usado para se apresentar contrário à revisão agora. Tá, então vamos por partes. A questão de tantos anos é porque realmente o nosso processo, para ele sair lá da primeira instância, da vara da Justiça Federal, depois ir para um Tribunal Regional Federal, depois ir para o STJ e depois ir para o STF, realmente isso demanda muito tempo. É o absurdo da estrutura do judiciário brasileiro, que acaba tendo vários recursos para a mesma situação. Mas ainda, Renata e Gustavo, o que ocorre aqui neste caso é que houve muitas idas e vindas, né? Veja, nas instâncias inferiores se ganhou, nas instâncias dos tribunais regionais se ganhou. Quando chegou no STJ também ganhou e agora no STF está voltando atrás. E veja que o que ocorre no momento, já houve uma decisão em dezembro de 2022 que deu ok à revisão da vida toda, que confirmou a tese, e depois agora, por meio de embargos de declaração, que é um recurso, né, que vira e quer explicar melhor a decisão, tá? Está se questionando novamente a matéria. Aí você me pergunta, qual é o argumento que o governo usa, que a Advocacia Geral da União usa contra esse aspecto? O primeiro deles é o impacto, né, que realmente, se ela vier a ser aprovada, tem um enorme impacto nas contas da Previdência Social. E o segundo é o trabalho, né, porque vários benefícios terão de ser revistos. Agora, me desculpe, não se pode, por conta de um erro do governo, por conta de um erro de cálculo, um erro de interpretação, deixar de dar o benefício correto sob a argumentação de que isso vai dar muito trabalho, isso vai custar muito dinheiro. Se ele tivesse concedido de maneira correta lá atrás, não haveria esse problema. Certo. Washington, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação sobre mais esse imbróglio jurídico que dura décadas aqui no nosso país. Um forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, Gustavo, Renata, e um abraço para todos vocês.